Recepcionar mais uma vez aqui Tássio Cruz, Edna Maciel, já conversamos hoje. João Magalhães, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação de todos. E hoje aconteceu o lançamento da campanha de combate à febre aftosa. Nosso repórter Raimundo Lima esteve lá e conversou também sobre política com o governador Rafael Fonteles, com o secretário Fábio Abreu. Nós vamos ouvir primeiro o que disse o governador Rafael Fonteles. Lançamos também o Orçamento Participativo Digital. Vai ser a primeira vez na história em que o povo, num exercício de democracia direta, vai conseguir elencar quais são as prioridades em cada comunidade. Serão 40 milhões para Teresina, 10 milhões para Parnaíba, começando com as duas maiores cidades que já têm um certo movimento comunitário organizado. Mas isso se somará às indicações das emendas parlamentares, das emendas dos deputados federais, estaduais, dos vereadores, né? Então a ideia é democratizar essa oportunidade dos líderes políticos indicarem ações, como rege a nossa democracia. Eu não estou aqui para governar sozinho, eu fui eleito com uma quantidade enorme de apoiadores. E quanto mais a gente democratiza a gestão, ouvindo e permitindo exatamente isso, que sejam sugeridas ações nas mais diversas áreas, não é apenas na parte de obras de mobilidade urbana, mas também na área de cultura, esporte, lazer, assistência social, saúde, educação, segurança, que é a prioridade número 1, tanto de Teresina quanto de Parnaíba. É dessa forma que a gente constrói uma gestão muito mais participativa e sintonizada com os anseios da população. Então eu sou muito grato por ter o apoio desses vereadores aqui de Teresina e de Parnaíba e de eles estarem junto comigo aqui já no primeiro semestre, planejando ações tanto para Teresina quanto para Parnaíba, assim como vai acontecer em outras cidades do interior do estado. João Magalhães, governador comentando a reunião de ontem com os vereadores de Teresina, citando também que essas indicações dentro do orçamento participativo vão contemplar a cidade de Parnaíba, ou seja, o governador se aproximando de dois polos centrais da política municipal do Piauí. João, boa tarde, seja bem-vindo. Mesmo, Eliezer, boa tarde para você, boa tarde a todos. É interessante porque ontem, quando a gente comentava sobre o orçamento participativo, eu registrava dois pontos de destaque, né? Um deles era o DNA do secretário de Planejamento, Washington Bonfim. Esse modelo de orçamento participativo é o mesmo modelo de orçamento popular que existia na Prefeitura de Teresina e agora também no governo do estado, nos dois, a presença, as digitais de Washington Bonfim. Também eu comentava que esse modelo de ação ele é essencial para aproximar, né, o gestor daquelas lideranças comunitárias, das associações de moradores, porque são essas as associações, são esses líderes que vão lá indicar as obras em que esses recursos serão aplicados. Obras como praças, parques, asfaltamento, calçamento, enfim, pequenas construções, pequenas obras, né? Investimento em uma horta comunitária, enfim, algo nesse sentido que de fato faz diferença na vida das pessoas, mas é significativo porque faz o gestor dialogar diretamente com a população sem precisar passar, entre aspas, por atravessadores. E o governador também encaixa aí, já um terceiro ponto de destaque, a questão dos vereadores, né, dos parlamentares, porque a gente sabe que os dois maiores colégios eleitorais do Piauí, Teresina e Parnaíba, o governador Rafael Fonteles está tendo esse olhar especial e esse tipo de obra, normalmente, Eliezer, são obras que são muito lembradas pela população no relacionamento com as prefeituras, né? Quando a gente fala no calçamento de uma via de bairro, no asfalto de uma avenida principal de um bairro, ou em pequenos projetos como esses, né, que geram emprego e renda ali no âmbito local, normalmente a gente lembra da relação dessas comunidades com a prefeitura. E o governador do estado, agora, por meio desses recursos, ele quer também exercer esse papel. E, claro, levando isso como uma forma também de se aproximar dos vereadores, e aí não tem como não comparar. A gente sabe que o prefeito Dr. Pessoa, por exemplo, não tem um time grande lá na Câmara Municipal. Rafael Fonteles, com esses recursos, fazendo com que os parlamentares indiquem esses recursos para obras em bairros, ele estreita muito a sua relação com esses parlamentares. A gente está em um ano que antecede as eleições municipais. Então, qual é o vereador que vai desprezar a oportunidade de indicar ali
300, 400, 500 mil reais em uma obra nas suas bases eleitorais. O governador vai estar fazendo aquela obra. Quando ele for visitar, certamente os vereadores vão querer estar ali ao lado. Ganha o parlamentar, que de certa forma vai estar agradando a base, e o governador também, porque quando a população for pesquisar ali sobre quem é que está realizando aquela obra, vai identificar que não é a prefeitura, e sim é o Estado. Então, de fato, é um programa da área da gestão, é um programa administrativo, mas que tem um viés político muito grande. E o que a gente quer, na verdade, é que ao final disso tudo, melhore a vida da população, independentemente de quem faça esse benefício. Com certeza. Tássio, uma declaração importante da parte do governador, garantindo, né, o empenho desses recursos para a capital, para Parnaíba, um programa que promete realizar muito, e isso com benefícios, tendo benefícios como consequência aos aliados do governador, que é como o João falou, que vão aparecer, que vão estar ali na linha de frente, entregando esse conjunto de obras, Tássio Cruz. É verdade, Eliezer. Você falava do governador ter o apoio desses vereadores, mas não tem as prefeituras, e esse é o objetivo dele para 2024, claro, como um entreposto para 2026. Fazer as contas aqui, enquanto o João falava, Eliezer, se nós somarmos Teresina e Parnaíba, a derrota do governador, as duas cidades somadas, ultrapassa 15 mil votos. Em Teresina, uma derrota em 2020, na última eleição, né, 2022, uma derrota mais expressiva. Em Parnaíba, uma vitória tímida, né, pouco mais de 6 mil votos de diferença. Então, o governador também, claro, pensando na sua base política para o ano de 2026. E por isso é importante, porque o vereador é aquele que sabe exatamente onde está o voto. Ele que bate na casa do eleitor, ele é o político mais próximo das comunidades. Então, por isso, o governador Rafael Fonteles se articulando muito bem, né? Se 40 milhões é um valor que, comparado ao orçamento de 4 bilhões da capital, não é um valor vultuoso, é importante porque cumpre obras cruciais em algumas comunidades que precisa, como o João dizia, de um calçamento, de uma obra de infraestrutura básica. Então, o governador, muitas vezes, ele se recusa em falar de política, mas ele toma ações políticas. E essa é uma ação política, esse orçamento participativo dá força aos seus aliados, dá força aos seus vereadores, buscando, claro, fortalecer o seu time para 2024, pensando, com certeza, em 2026, quando Rafael Fonteles disputará a reeleição. Então, é o primeiro passo, eu diria que é um start no processo eleitoral, claro, isso direcionando verba, direcionando um orçamento participativo, dando força, enchendo a caneta dos vereadores para 2024. Muito bem, Edna. Estratégico para fazer política de uma forma que tenha um caráter principal de administração, mas que não deixa também de gerar esses outros dividendos no campo político eleitoral. Politicamente correto, né, Eliezer e colegas? E estrategicamente parece estar indo por uma linha certa, embora nos bastidores nós mesmo estamos comentando sobre essa forma de fazer política do governador Rafael Fonteles. Toda vez que perguntado, não quer falar realmente diretamente no assunto, mas suas articulações são bem claras. Quando a gente vê aí o OPA, né, o nome, né, o nome já é um nome bem vendável, vamos dizer assim, bem de publicidade mesmo em relação a um projeto que tem sim como foco atender a comunidade, mas como você mesmo bem colocou, Eliezer, e também os meninos, os colegas, é uma forma, sim, de estar chegando mais perto das lideranças, essas lideranças que estão com os parlamentares e que têm suas emendas, né, objetivando, sim, os próximos passos que, embora administrativos, como o próprio Enzo Samuel, que saiu da reunião dizendo que o governador não quer misturar administrativo, né, com o político,
mas o que a gente vê é esse caminho, é um caminho natural, essas ligações, essas conversas, o orçamento participativo ouve a comunidade, que é diretamente ligada a quem ela elege, né? Então, uma coisa leva a outra, e é o que a gente está vendo e vai acompanhar, e ainda existem vários passos para a gente acompanhar essa resposta do orçamento participativo, que é histórico, que vem de longas datas e de outros governos também. O secretário de Estado da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, Fábio Abreu, também esteve presente nessa agenda com o governador Rafael Fonteles. Fábio Abreu é do Podemos e falou das expectativas dele, do seu partido, para o pleito de 2024. Vamos ouvi-lo. O Podemos hoje tem se tornado um partido bastante atrativo, né? Eu tenho recebido muitas solicitações para instalação de comissões em vários municípios importantes. Isso eu posso ressaltar, começando por Teresina. Nós teremos a nossa chapa competitiva, que vai, sem dúvida nenhuma, ter vereadores eleitos. E o objetivo é esse, é fortalecer esse partido agora nas eleições municipais, para que nós possamos ir para as eleições de 26 com a base formada muito sólida com relação a essas questões de vereador principalmente, mas também em alguns municípios nós vamos disputar muito bem para prefeitos. João Magalhães, Podemos, aí comandado pelo secretário Fábio Abreu, realmente com metas ousadas de conquistar espaços no estado do Piauí. Eliezer, Fábio Abreu tem um projeto político, né? De fato, é um político que acrescenta em qualquer partido que ele for. É bom lembrar que ele é do PSD, mas está tentando articular sua saída, né? Em clima de paz, para que ele possa comandar o Podemos no Piauí. E aí, quando se fala em Podemos, já lembra-se, né, daquela possibilidade de federação também entre o PSDB. Mas, enfim, Fábio Abreu, ele faz um trabalho de forma autônoma e independente a todas essas articulações nacionais. O que ele quer é deixar o seu grupo político muito coeso, né, tentar ampliá-lo. Ele tem interesse aí em ampliar sua influência em prefeituras importantes, como é o caso de José de Freitas, onde o irmão é atual vice-prefeito e deve concorrer à prefeitura daquele município, não esquecendo também de um projeto para Teresina. Então, na verdade, a Fábio Abreu está naquele momento de planejar e tentar construir ali um leque de alianças para ampliar a sua estrutura, a estrutura do seu grupo político, né? A questão partidária vem posteriori, já que ele ainda segue no PSD, mas articulando a sua saída para, de fato, comandar o Podemos aqui no Piauí. Com certeza. Eu vou pedir a permissão dos colegas, nós vamos ouvir o vereador Enzo Samuel sobre o assunto da reunião com o governador no Palácio de Karnak. O vereador Enzo, que é o presidente da Câmara e foi o único pré-candidato da base à Prefeitura de Teresina a estar presente nesse encontro, né? Encontro que abriu aí muitas portas do governo do Estado para a política aqui no âmbito da capital. Vamos ouvir o vereador Enzo falando sobre o que ficou acertado do governo para com a cidade de Teresina. Vamos acompanhar. Nós tivemos a grata notícia do governo do estado que será investido mais de 40 milhões aqui em Teresina no orçamento participativo, no UPA, né? Onde será um processo democrático. As instituições, as associações, elas poderão indicar como será utilizado esse recurso, poderão citar 3 obras e a população vai votar através de um aplicativo. E na reunião da noite tivemos outra grata satisfação. O governador Rafael garantiu que através do OPA, através de destinação, escutando parlamentares, tanto vereadores como deputados estaduais, teremos um investimento mais de 100 milhões na capital somente nesse ano de 2023. Ou seja, nós teremos obra por toda Teresina sendo realizada pelo governo do estado. E vamos acabar com esse mito, que o governo não tem obra em Teresina. Vamos ter obra desde reforma de praça, construção de ruas, academia, reforma de espaços públicos, tudo isso através de recursos do governo estadual. É uma espécie de pró-Teresina, Tássio Cruz. Quase que um pró-Piauí Teresina, né? Eu destacaria, Eliezer, nesse ponto aí importante, a ampla articulação de Rafael Fonteles e, claro,
ainda não se fala, né, em dividir esse grupo de vereadores que foram até o Karnak, mas eu diria aqui que por baixo, 70%, 80% desses parlamentares estarão apoiando o candidato que o Palácio de Karnak indicar, o candidato apoiado por Rafael Fonteles, seja ele Enzo Samuel ou qualquer um outro, né? Então, por isso, é importante ver que alguns parlamentares da Câmara, como Enzo Samuel, como o próprio vereador Venâncio, como o vereador Dudu, começam a assumir, Elias, esse papel de ponte, né, entre a articulação do Karnak e a articulação municipal. E, em se aproximando a eleição, eles que serão esses negociadores, eles que trarão esses parlamentares para apoiar uma eventual candidatura do Palácio de Karnak. Então, desses que foram ontem, Eliezer, eu contei ali, não sei quantos você contou, mas eu contei 18, 19 vereadores lá. Destes, só aqueles que estiverem ao lado de Dr. Pessoa, na disputa pela reeleição, não estarão com Rafael Fonteles, porque dificilmente o PSD e o MDB montarão chapas competitivas. Então, desses, eu acho que a maioria estará com o Palácio de Karnak e o resto já está na oposição mesmo, né? Então, eu destacaria esse papel de ponte que Enzo Samuel, que Venâncio, que Dudu começam a desenhar junto ao Palácio de Karnak e a Câmara na busca pela reeleição. A eleição passada mostrou isso muito forte, Eliezer. Vereador sabe onde está o voto e é crucial para o processo eleitoral e uma eleição municipal, então, ainda mais. Edna, o vereador Enzo, como presidente, parece estar com a faca e o queijo na mão. Um programa especial voltado para Teresina com a participação direta dos vereadores. Ele é o vereador que é pré-candidato. Então, para ele, é um reforço no seu projeto político pessoal. Pois é, ontem, quando eu encontrei com ele estava muito animado, embora sempre fazendo essas ressalvas, né? De que o governador não vai misturar as coisas, de que nesse orçamento participativo, mesmo quem não tiver na base governista, mas que também, é claro, com as suas demandas do seu município será atendido, independente de política. E aí a gente abre um parênteses, né? Vocês, mais do que eu, sabem, andam pelos corredores da Câmara e da Assembleia e sabem muito bem que as coisas não funcionam bem assim, né? É claro que é o governador, é ele que faz a parte administrativa nesse sentido, mas é claro que a gente vê que as demandas dos municípios, como a gente falou anteriormente, elas vão cair diretamente nessa questão política e é um alinhamento. Enzo, realmente, como você disse, está com a faca e o queijo na mão. E vocês fizeram uma boa relação aí com a questão do próprio Piauí, né? É como se ele ficasse na coordenação, né, de Teresina. É como se ele realmente estivesse aí coordenando toda essa questão política. E a gente vai vendo o que está acontecendo nessas respostas, no próprio posicionamento de Enzo, na fala dele, no discurso dele. Então, o que o governador não fala, a gente às vezes percebe nas entrelinhas ou diretamente em quem está do seu lado, como é o caso que parece Enzo Samuel. Na política não é só o que se fala, é o que se faz ou o que não se faz também. Tudo comunica. Agora, meus amigos, nós temos um lado dessa história aí, da reunião dos vereadores com o governador, dentro do que foi anunciado, nós temos um lado que eu acredito que seja até exclusivo. Eu não vi outra equipe ouvindo essa voz da história. Tem vereador insatisfeito porque não foi convidado para essa reunião, João, Tássio e Edna. Vereador que também gostaria de estar sentado lá naquela mesa, debatendo o assunto. Vereador que quer também indicar obras para serem custeadas com esse orçamento participativo. Nós vamos ouvir uma voz da insatisfação aqui, que é a do vereador Edson Mello, do PSDB. Vamos ouvir o vereador Edson Mello. Nós sentimos a sua ausência ontem na reunião dos vereadores com o governador. O senhor não foi convidado? Não, infelizmente não fomos. A gente, até de certa forma, parabeniza o governador Rafael Fonteles pela iniciativa. É muito bom esse entrosamento entre Câmara Municipal e Governo do Estado. Mas nós gostaríamos que não houvesse discriminação, porque até por questões legais, não pode o governo do estado ter um convênio com a Câmara para autorizar emendas
para vereador, discriminando a oposição. E nós esperamos que isso seja reparado. E não temos nada contra, pessoalmente, o governador. Torcemos para que ele tenha sucesso na sua administração, mas esperamos que haja uma igualdade aí no tratamento entre os representantes do povo de Teresina e o governo do estado. João Magalhães, o vereador se sentindo discriminado, João. São times diferentes, né, Eliezer? Não dá para todo mundo jogar junto, obviamente, e é claro que o governador Rafael Fonteles e o seu grupo de articulação política sabem que aqui em Teresina vai ficar muito claro. Tem aqueles parlamentares que vão ficar no time de Rafael Fonteles, tem aqueles que não. E o vereador Edson Melo é uma certeza, ele não vai jogar no grupo do governador nas eleições municipais. Esse convênio, né, que o vereador Edson Melo retrata, onde os vereadores indicam, entre aspas, emendas desse recurso do orçamento participativo, na verdade, ele não é algo formal, né? São recursos públicos que o governo do estado vai investir em Teresina e na hora de investir, cada parlamentar, cada vereador vai levar lá e dizer, olha, encaminhe recursos para estas obras e a obra será feita, será executada pela estrutura do governo estadual, pelas secretarias do governo estadual. Então não há nenhum convênio formalizado, por isso que do ponto de vista legal é perfeitamente possível. Já no que diz respeito aos grupos políticos, é muito claro, e eu até já comentei outras vezes, você também reforçou, Eliezer, que a gente caminha para um 2024 com 3 grupos competitivos na disputa pela Prefeitura de Teresina. Um grupo é o que comanda atualmente o Palácio da Cidade, outro grupo é liderado pelo governador Rafael Fonteles e o terceiro grupo, aquele formado por progressistas, Silvio Mendes e o PSDB. E o vereador Edson Melo está muito claro que ele não comunga, né, do grupo político do governador Rafael Fonteles. Então, até por uma estratégia política, obviamente que a equipe do governador também pensou nisso de forma minuciosa na hora de ver quem é que convidava para essa reunião. E aí é interessante, porque os vereadores que estiveram lá, o Tássio também pode comentar, já que ele conhece muito bem a Câmara Municipal, são parlamentares que, de certa forma, hoje jogam ali no time de Rafael Fonteles, mas também dialogam com o doutor Pessoa. Eu acredito que vai chegar um momento em que vai ter que escolher, em que vai ter que decidir, as bancadas vão ter que ser separadas, porque, de fato, é algo que, na medida em que o tempo for avançando, esses times vão precisar ficar mais bem definidos, até para saber... o governador vai querer saber com quem ele pode contar lá na Câmara Municipal. O doutor Pessoa também vai querer saber quem de fato está com ele ou não está, e também aquele outro terceiro grupo. Mas eu acho que é algo que vai se resolver com o tempo, mas com certeza o próprio governador sabe e tem interesse em definir a sua bancada na Câmara Municipal. Tássio, é uma situação assim difícil de apaziguar. O governador tem seu grupo, tem seus aliados de primeira hora e realmente até o momento não sinalizou que quer se aproximar de opositores. Isso pode mudar, é a dinâmica da política, mas até o momento o governador está procurando ser coerente, né, com o que aconteceu em 2022, Tássio. Foram eleitos na oposição, né, Eliezer? Eu refleti aqui, tentava investigar o porquê. Eu acho que o pessoal do protocolo do Karnak não encontrou o gabinete do vereador Edson Melo na Câmara ao convidar os vereadores, 29, né? São muitos. E também não encontrou de alguns outros, Eliezer. Eu fazia uma análise aqui da foto oficial, algumas ausências são interessantes. Por exemplo, o vereador Valdemir Virgínio não esteve, o vereador Joaquim Caldas, que apoiou Rafael Fonteles, também não esteve. Então, algumas ausências, acho que por questão, não conversei com os parlamentares, mas acho que por questão meramente burocrática, né, de agenda, que não pode ser que não tenha sido compatível. Mas quanto a esses, quanto a Edson Melo, quanto a Luiz Sampaio, Paulo Lopes e outros vereadores, próprio Antônio Zé Lira, né, que apoiou Jeová Alencar, que foi uma adesão de Silvio Mendes. Quanto a esses que não apoiaram Rafael, é plenamente compreensível. Eu diria também, Eliezer, um ponto interessante que Edson Melo fala, e sempre muito sóbrio, né, sempre muito sensato nas suas palavras, é que
A Câmara, a Câmara de Teresina, ela é esse fiel da balança, né? Ela tem essa importância crucial. O único momento em que isso não ocorreu foi a eleição atípica de 2020, quando o atual prefeito, quase que sem nenhum vereador na sua base, conseguiu vencer. Então a Câmara é esse fiel da balança e foi um fiel da balança importante para diminuir a diferença entre Rafael Fonteles e o ex-prefeito Silvio Mendes aqui em Teresina. Nos bastidores, nós conversamos com o vereador Edson Melo e ele disse, se o governador me convidar, eu vou. Vou no Karnak, me reúno ele, converso. Mas será que vai haver disposição para esse diálogo, Edna Maciel? Bom, pelo que a gente está vendo aí, pelo que está se desenhando e pela coerência, como bem citou o amigo João e Tássio, o governador está chamando aqueles que realmente a gente sabe que é mais coerente chamar. Isso não até livra, porque é da política, de conversar com a oposição. Mas, olha, você vê que nos bastidores aí, o vereador Joaquim Caldas, por exemplo, disse que também foi um dos citados pelo Tássio, que não foi convidado, né? E ele disse que recebeu uma ligação do governador, dizendo para ele que deve ter tido alguma falha do pessoal, mas que ele conversaria particularmente com Joaquim Caldas, e Joaquim Caldas disse que não tem nada contra, né? Pelo contrário, né? Não acha também que foi nada pessoal. Então, assim, respondendo a sua pergunta, tudo pode acontecer na política, inclusive esse encontro. A gente aguarda aí. É verdade. O fato política é um jogo, quem é político tem que ter um lado, quando esse lado perde, as consequências acontecem, né? São inevitáveis. Meus amigos, eu gostaria de agradecer a participação de vocês hoje aqui no Política do Dia. Tássio Cruz, Edna Maciel, João Magalhães, nossa equipe do Sistema Dia de Comunicação. Agradecer a você que nos prestigiou até agora com a sua audiência. Amanhã nós estaremos de volta. Claro, logo cedo, a partir das 7 horas da manhã, já tem um comando geral na FM Dia 92,7 e na O Dia TV, canal 23.1. Às 11h40, na FM O Dia, tem o jornal O Dia no ar. E às 13 horas, aqui, o jornal O Dia News. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Até amanhã.